Bom dia, Pukudaná, em Wapchana, Urbenandu, em Makuxi. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para participar do segundo seminário Laboratórios Sócios Naturais Vivos. Agradecer o convite do professor Maxim, que atua na área de Ciências Sociais no Instituto Inspirante de Formação Superior Indígena, no curso Licenciatura Intercultural. Eu vou falar um pouco da nossa experiência com o ensino de línguas indígenas pela extensão na Universidade Federal de Roraima. Eu entrei como substituta no curso Licenciatura Intercultural em 2009 e quis aprender pelo menos uma língua indígena. Na época eu tentei aprender Makuxi. E aí, num horário vago que os alunos tinham no curso de licenciatura, a gente se juntava para estudar Makuxi. Quando um grupo de Wapchana viu, eles quiseram também se organizar para estudar Wapchana. Quando terminou a etapa presencial da licenciatura, ninguém queria parar de estudar as línguas. E tinha também um grupo do pessoal da ODIC, da Organização dos Indígenas da cidade. Então a gente se organizou, eu mesmo como substituta, coloquei o projeto, para os cursos continuarem acontecendo pela extensão. Foi crescendo a iniciativa, além de ter turma de nível iniciante, intermediário e avançado de Makuxi e de Wapchana, começaram outras línguas também a surgir essa demanda do ensino de outras línguas, tanto pessoas interessadas por estudar, quanto alunos disponíveis, como bolsistas, atuarem no ensino dessas línguas. E também começou desde 2012, quando a gente conseguiu um financiamento pelo MEC, SESU, na época, a gente conseguiu articular aulas que aconteciam nas comunidades, Então, naquela época, acontecia na Serra da Moça, com o professor Aldinésio, com a professora Maria de Fátima, que estão no mestrado. Esses professores já atuaram também no ensino de língua na UFRR. Na comunidade Raposa aconteceu uma coisa muito interessante, que as aulas de língua lá trabalharam ao mesmo tempo o ensino do fazer panela de barro, do ensino da língua. E aí, no ano de 2012, nós fizemos o primeiro festival de panela de barro a partir da iniciativa dessa professora, que já se foi, já se encantou, professora Yolanda, a quem eu tenho muita gratidão, a quem tantas vezes nos emocionou por possibilitar o trabalho com essa metodologia, do ensino de língua a partir dessa prática cultural que é o fazer panela de barro. Então, dentro desse histórico, que me fez aprender muito, porque toda vez que você trabalha com ensino de língua, com aprendizagem de língua, você também trabalha com a aprendizagem de mundos, de outras lógicas, Eu já vi alguns trabalhos que foram feitos a partir dessa metodologia dos laboratórios socionaturais vivos, E ficou muito interessante, justamente, porque é um tempo diferente, enfim, uma visão do espaço diferente. A língua, ela serve como essa linguagem de comunicação entre todos os seres, da natureza, que esses seres, a partir desse uso da linguagem, permitem relações de equilíbrio, Por exemplo, pela língua, por uma fala forte, que se consegue, por exemplo, agradecer a mãe dos peixes, por exemplo, enfim, Esse tipo de relação é muito fortemente trabalhado com a língua indígena, E o programa, então, ele foi criado para valorizar, priorizar, abrir espaço na universidade, nas comunidades, para o uso, para o fortalecimento do uso das línguas indígenas, para o ensino dessas línguas, para o estudo dessas línguas, E aí, atualmente, a gente inaugurou desde 2018, um laboratório de estudo e ensino de línguas e literaturas indígenas, que funciona no programa de pós-graduação em letras, onde a gente atua, e que é um programa que já formou, já temos vários mestres em letras que vêm atuando na extensão desde 2009. Durante a pandemia, nós tivemos também uma experiência muito interessante, que foi o ensino de línguas pela internet,
a Univir nos convidou e fizemos videoaulas. Então, temos uma média de 80 videoaulas em Uapichana e umas 15 em Macuxi. Então, foi muito gratificante. A gente organizou um ensino de língua de modo instrumental. Inicialmente, nosso objetivo era preparar os professores de língua ou os professores que desejariam atuar de uma maneira bilíngue nas escolas para o concurso, né? Infelizmente, no concurso não aconteceu o que a Organização dos Professores Indígenas estava pleiteando, né? Pelo menos até o momento que eu acompanhei essa questão da luta pelo concurso de professores indígenas no estado, né? E nesse movimento de trabalho com o ensino de línguas, a gente percebe como a mulher é importante, né? Como a mãe é importante. O Gerson Baniwa participou de um seminário que falava de diversidade linguística e ele reafirma isso, né? Ele diz que mulheres, mães são essenciais e vitais para a continuidade da língua, da cultura e da identidade, né? Assim como o território é essencial e vital para a continuidade da vida humana e do cosmos. Então ele vai trazendo essas relações que são muito fortes, muito importantes. Então, esses cursos acontecem desde 2009. Ele é fruto de um trabalho coletivo, como eu falei, foi um grupo de pessoas que quis começar essa iniciativa, né, que fez o projeto, que redigiu junto o projeto, né. Então, no início eram poucas pessoas, mas, por exemplo, em 2016, nós recebemos 600 inscrições, né, tivemos que organizar 18 turmas. Enfim, no ano de 2012, o curso foi para 8 comunidades, né? Em algumas delas, como eu falei, as oficinas de arte aconteciam junto do ensino de língua. E também a gente fez uma atuação no bairro Araceles, que a gente trabalhava no molde de roda de conversa. Enfim, e no ano de 2012 nós certificamos 696 pessoas, né? E nós começamos a atuar também pensando outras políticas linguísticas, por exemplo, a questão de cooficialização de línguas. A partir de 2012 também começamos a participar dos encontros dos professores de língua da região Serra da Lua. E ali nós mostramos a lei que tinham cooficializado as 3 línguas indígenas em São Gabriel da Cachoeira, né? A cooficialização de línguas indígenas a nível municipal no Brasil começou pelo movimento indígena, né? Então, nós conseguimos cooficializar Macuxi e Uapichana no Bonfim, no município Bonfim, né? A UPIR, a região Serra da Lua, com suas lideranças, né? Coordenador regional, coordenador do centro regional. O próprio Isquirã, a gente saiu com um ônibus no dia da sessão que era para avaliar o projeto, né, que o vereador Zacarias, né, indígena, na época apresentou. Então, assim, foi uma vitória essa questão da cooficialização. O que justificava esse pedido de cooficialização, dentre outros motivos, era principalmente a questão de que o município não tinha professor de língua nas escolas municipais, né, e daí foi feito um concurso e foi muito positivo, né? Hoje em dia a gente tem, tudo indica que vai ter um novo concurso e terão mais professores, né? Então eu queria falar um pouco também desse trabalho, para além das línguas, né, com as culturas, né? Por exemplo, na festa, no Festival de Panela de Barro, que aconteceu em 2012, até hoje acontece, né? Nós não estamos mais à frente, é um evento que a própria comunidade, né, as lideranças estão dando continuidade, fazendo um trabalho agregado também de etnoturismo, né? Enfim, aí em 2013, nós tivemos 30 pessoas que certificaram em Língua e Cultura Macuxi Uapichana. Em 2013, na comunidade Turaru da Cabeceira, 44 pessoas, né? Então foram 74 alunos certificados em 2013. E nós conseguimos, apoiando também um trabalho que já vinha sendo feito desde 2010, publicar e lançar pela editora da universidade, com apoio desse recurso da extensão, o livro Paradkar Urudná, que era um dicionário Uapichana,
e também uma gramática Senuapanigon Mamukondá, que é uma gramática em língua macuxi, toda escrita em língua macuxi, né? Então, o lançamento ele foi um evento bem forte, assim, aconteceu na comunidade Malacacheta, com a presença do Cassimiro Cadete, né, que é uma liderança que também já se cantou, já se foi, mas que lançou o primeiro dicionário Wapixana no Brasil nos anos 1990, né? Então foi muito legal. A gente tem até documentado uma fala dele falando da importância que é essa questão de publicar, de continuar documentando as línguas, né? De, no caso, revisar o dicionário que ele fez, incluir novas palavras. E aí, em 2014, na comunidade Raimundão, nós tivemos 52 alunos concluintes, né, certificados. Na Malacacheta, 20 alunos. 8 professores, na época, fizeram um curso de documentação linguística, aprendendo a mexer nos programas de documentação linguística. Reapresentamos o projeto, né, de lei lá na Coalpir, e a prefeita sancionou em dezembro de 2014 essa cooficialização das línguas no Bonfim. Depois o movimento organizado também conseguiu fazer a mesma coisa no Cantá. Então as línguas macuxi wapixana são cooficializadas pela lei 281 de 2015 também no município Cantá. Então, quer dizer, a extensão inteira da região Serra da Lua tem suas línguas cooficializadas, o que faz com que o município tenha que ter profissionais para atender essas pessoas nas suas línguas, e que tem o direito, inclusive, de escrever os documentos nas suas línguas também. Deveria ter programa de rádio na língua, enfim, várias coisas que estão lá no texto da lei. E o movimento já fez também um texto para regulamentar a lei, mas a prefeitura ainda não sancionou. Em 2015, a gente trabalhou também na comunidade Traru da Cabeceira e investimos bastante na questão de produção de material didático, né? Certificando uma média em 2015 de 208 pessoas. Essa elaboração de material didático, ela teve também a participação do linguista Manuel Gomes dos Santos. Esse grupo de professores de línguas indígenas é liderado pelo professor Odamir de Oliveira e é um grupo que já trabalha há muito tempo, né? Historicamente, é uma referência, né, de pessoas que se dedicam ao estudo da língua, à preparação de materiais, de metodologias para o ensino da língua. E em 2015 também nós conseguimos publicar o Apchan Paradam Dian Achapkar Pabnak Naik Kadjikit, que é um livro didático para o ensino de língua wapixana, com questões de interpretação de texto, explicando o uso da língua a partir do próprio texto, né? Textos que têm uma ligação forte com a própria cultura, de autoria dos próprios professores de línguas indígenas, e alguns transcrição de entrevistas feitas com lideranças, muitas delas que já se foram, e aí as histórias estão aí nesse livro didático. É um livro que os textos estão só em wapixana. Foi uma opção, porque falaram que se tivesse em português, pela facilidade, o aluno ia logo para o texto em português. Então, foram impressos 3.000 livros e distribuídos. Nós fizemos questão de fazer um lançamento em cada polo base. Então, fomos até as comunidades para lançar, para falar do livro. Em alguns eventos teve teatro, né, mostrando, incentivando ao professor que tire o personagem do livro também, dê vida para esse personagem, encha de sentido, né, esse movimento de leitura e de ensino da língua, o wapixana no caso aí, né. Atualmente, nós estamos concluindo, né, concluímos no final de 2022, mas ainda estamos concluindo algumas publicações, e tem o segundo volume desse livro. Esse daí que eu falei é do 6º ao 9º ano, e esse que saiu agora esse ano, que publicou ano passado, do 9º ao ensino médio, né? Por quê? Porque a explicação do uso da língua já é um pouco mais complexa. E também tá para chegar um livro impresso com as videoaulas, com as 80 videoaulas que a gente trabalhou durante a pandemia, que são textos com questões de múltipla escolha, né, para o aluno trabalhar também a língua de modo instrumental, e a gente colocou lá os links que pode clicar e assistir a videoaula quantas vezes quiser, né, para aprender a pronúncia das línguas e tudo. Então, assim, a gente tem uma gratidão muito grande, né, na parceria com essas pessoas, muitas delas voluntárias, que puxam a iniciativa para suas comunidades. Ali no Baixo São Marco também teve aula na comunidade da Aroura, na Vista Alegre,
no Campo Alegre. Então a gente vê um movimento no sentido de defender as línguas, né? Porque infelizmente o quadro de vitalidade, essa tão sonhada mudança, né, da língua indígena voltar a ser ensinada como primeira língua em todas as comunidades, a gente ainda não conseguiu alcançar. Então a gente tem um percentual bem baixo de falantes em muitas comunidades, né? Então essa história de que a língua corre o risco, né, de deixar de ser usada, de ser esquecida, eu acho que ela é real. Então acho que a gente precisa mesmo se dedicar a isso. Então, por exemplo, em 2016, tivemos 11 turmas que concluíram, né, com 179 certificados. Os professores, né, quando a gente consegue bolsa pela extensão universitária, eles vêm sendo alunos do próprio curso de Gestão Territorial Indígena, onde eu atuo na área de Patrimônio Cultural Indígena, né, vendo a língua também como um bem imaterial, né, e também alunos da licenciatura e dos demais cursos da universidade, com a habilidade de falar e escrever suas línguas. Então, dos 591 alunos inscritos em 2016, 357 foram certificados, né? Essas aulas aconteceram na universidade. E em 2016 também aconteceram aulas nas comunidades Turaru da Cabeceira, enfim, eu não vou ficar me detalhando tanto, porque senão vai ficar cansativo para vocês, né? Ele tá aqui no Muriru, no Milho, no Daroura, no Manoá, na Vista Alegre, no Raimundão, né? Então é uma iniciativa que recentemente o movimento até enviou um documento pedindo, né, para a universidade ter um centro de ensino de línguas indígenas, né? Com a OPIR, na época da professora Edith, a coordenação dela, a gente colocou a proposta, né, da criação de um núcleo de estudo e ensino de línguas indígenas, né? Ainda não vingou, mas, né, um centro, por exemplo, de ensino de línguas seria genial. Então, pensar, né, e aí vou citar aqui o Gerson Baniwa para finalizar a minha fala, pensar que a densidade da relação com o território perpassa pela língua, né, pela própria língua indígena. Em uma língua indígena, cada criatura material ou imaterial, cada lugar, cada espaço da natureza tem um nome, tem um significado próprio. Isso amplia e fortalece cognitiva e afetivamente a relação das pessoas e dos grupos com o território, né? Com o território, com a vida. Então, a língua ela é fundamental para que uma escola indígena, por exemplo, possa funcionar de forma diferenciada, de forma bilíngue, né? De forma a incluir fortemente os conhecimentos próprios, para que a interculturalidade, para que a entrada das escolas nas comunidades, ela seja num equilíbrio entre doses de conhecimento próprio, daquela própria cultura, e do que vem de fora, né? Na maioria dos livros didáticos que são em português. Então, o que a gente sonha? Publicar cada vez mais livros, inclusive livros assim infantis, com bastante imagem, com letras grandes, para que a criança desde pequena ela tenha acesso a essa literatura indígena do seu povo, de outros povos indígenas. Nós temos para mais de quase 300 obras de autores indígenas, mais de 50 autores indígenas, publicando no mercado editorial mais amplo, ganhando prêmios a nível nacional e internacional, né? Inclusive escritores daqui, como Cristino Aptiana, como Jolie Dorrico, que agora se chama Truduá, né? Que está, inclusive, fazendo pós-doutorado aqui com a gente no programa de pós-graduação em letras. Então, leiam autores indígenas. Quem fala língua indígena, ensine para o seu filho, repasse esse conhecimento na comunidade. Vamos aí fazer a diferença e contribuir para a construção de um mundo melhor, de relações mais fortes entre nós, a natureza e o conhecimento. Caimê Manauã, muito obrigada.